instaurou o inquérito. Alô? Pode continuar, doutor. Sim, foi instaurado o inquérito. O delegado solicita, então, ao cartorário que forneça a documentação. O delegado não estava fornecendo a documentação. O cartorário não estava fornecendo a documentação para o delegado. Aí foi tomada a providência junto à corregedoria contra o cartorário, para ele fornecer a documentação. Só que ele ficava ludibriando, não fornecia o indicador real e a documentação correta. O que nós, além disso, nós pedimos, solicitamos ao juiz corregedor que fizesse o bloqueio da matrícula, porque tinha duplicidade de matrícula. E, na ocasião, era a juíza, a doutora Maria de Socorro. A doutora Maria de Socorro mandou intimar os dois cartórios. O cartório do primeiro ofício ficou como se fosse procrastinando o andamento do feito. E o cartório do segundo ofício, estranhamente, procedeu ao bloqueio das matrículas, que era do próprio cartório. Entramos com um pedido por juiz, que era a juíza corregedora. Reformou a decisão. Não intimou o cartório para reformar o cancelamento que ela tinha feito erroneamente. Mas o cartório do primeiro ofício apresentou a defesa, a contestação, manifestando pelo bloqueio das matrículas e alegando que não foi ele quem cometeu o ato. Por que não foi ele? Porque ele alega que ele tinha tomado posse e assumido o cartório através de concurso, mas achava que prudente o bloqueio. O que acontece? Por nossa parte, pedimos ao juiz que deferisse o bloqueio, porque existe a previsão legal, que é o artigo 214 da Lei 6.015, que diz o seguinte: se o juiz entender que a sobreveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. O que acontece, Excelência? Data vênia, na data do loteamento, a legislação anterior falava em inscrição. Com a nova lei 6.015, que criou a matrícula. Acontece que a lei 6.015, em 2004, ela foi alterada e criou o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º do artigo 214 permite ao juiz de ofício, em casos especiais, o bloqueio da matrícula. Ora, no caso em questão, a duplicidade de matrícula, nós estamos verificando aqui uma questão que a competência da jurisdição era do segundo. O primeiro fez o registro de uma segunda matrícula nos lotes. Ora, o que nós estamos pedindo? É com base na lei, no 214, parágrafo 3º. O cartório respondeu concordando com o bloqueio. O juiz julga a causa, alegando diferentemente, indefere o pedido, alegando que foi feita a pretensão do reclamante, no sentido que houve o envio das reclamações solicitadas. A reclamação trata-se de bloqueio e os documentos que ele teria que ter enviado para o delegado não quer dizer que não pode abrir e tomar as providências. Ora, acho que pode ser instaurado o procedimento, abrir e apurar o fato, e, além do mais, existem várias irregularidades que o cartório vem praticando. Nós temos vários processos, várias reclamações. E, além, não é só o nosso cliente que tem reclamações. Aí, feito o recurso, foi para o juiz retratar. O juiz não retratou, remeteu ao desembargador corregedor. O desembargador corregedor manteve a decisão
Ora, não resta outra alternativa senão recolher, entrar com o pedido para o Conselho Superior da Magistratura. E a coisa aqui que se trata é duplicidade de matrícula. O doutor presidente, no início aqui da minha fala, ele falou que tem um outro caso, mas o outro é diferente. O outro caso que é o Norival Santo Tomé. Esse aqui é duplicidade de matrícula. E cartorário, com todo respeito, ganha dinheiro demais, mas muito dinheiro. Às vezes eles fazem as coisas e nem prestam atenção, se dando o consumidor. Aí o que acontece? Tem um cartório que lavrou a escritura e tem um cartório que registrou a escritura. Então, faz as coisas, não quer nem saber o que está... Só pensa em faturar dinheiro e o caixa, geralmente é assim mesmo, e o consumidor que agora, a pessoa, o consumidor, não tem condição, não tem estrutura econômica, financeira. E outra questão, nós estamos diante de um caso que a outra parte usou até milícia aí no caso, usou até a própria polícia. Nós estamos brigando com a Polícia Civil e com a Militar. É lá na saída para a Trindade, onde é que tem um batalhão da PM, e passaram como se fosse uma milícia, e o nosso cliente para fora do próprio imóvel, e nós estamos com reclamação na Corregedoria Militar, na Corregedoria Civil, e tem que ir. O advogado tem que ir para todos os lados. Vários desembargadores, aí no caso, já foram juiz corregedor em outras comarcas, em outras cidades, ou até em Goiânia mesmo. Ora, causa estranheza não abrir o processo contra... Causa muita estranheza. A gente faz uma reclamação aí contra, vou dizer, um médico, apura, abre o processo. Faz reclamação contra o advogado, abre o processo. Agora, parei, negócio de duplicidade de matrícula, com uma escritura que foi lavrada depois da data do registro, no local nós estamos tendo a dificuldade, o cliente, e no local está usando até milícia de polícia civil, polícia militar, nós estamos indo na Corregedoria Militar, na Corregedoria Civil, é duplicidade de matrícula, é bem diferente. E outra questão, quem tem a posse e o documento mais antigo é meu cliente. Sabe, sim. Excelência, eu peço, vênia, a respeito de que o juiz que deu a decisão, diretor do fórum, ele alega na decisão que foi feita a pretensão inicial do reclamante. Então, essa é a decisão recorrida. Então, ele cita artigo que não é o que nós estamos recorrendo. Nós estamos pedindo, com base no artigo 214, parágrafo 3º da Lei de Registro. O que acontece? Na lei é facultado de ofício, independente. E o cartório, agora, por último, nós pedimos o processo de retirada de pauta, foi intimado o cartório, e, por último, agora, o cartório também está pedindo bloqueio. Mas ele não quer ser investigado. Mas está pedindo. Agora ingressou com o pedido, recentemente, e anexou o documento, manifestou, também pedindo bloqueio. Agora no Conselho de Magistratura. Então, veja só, pediu o primeiro grau, pediu o segundo grau, como se fosse uma coisa do desembargador, e agora está pedindo no Conselho. Eu peço que o Conselho julga procedente o recurso, e proceda o bloqueio e pede para instaurado. Volta para o juiz para tomar as providências, o juiz de origem. Ou, alternativamente, converte em diligência. Excelência, é o que eu tenho a dizer, e, mais uma vez, a solidariedade a todos pelo que nós estamos passando e a previsão que vai continuar por longo tempo. Esse problema nós estamos passando, e eu desejo a todos muita saúde e somente, Excelência. Muito obrigado, doutor Nelson. Volta a palavra ao eminente relator, esmagador Wilson Fayad. Senhor presidente, a sustentação oral trouxe alguns tópicos e eu pretendo julgar esse processo no próximo
na próxima sessão. Certo. Então, julgamento suspenso com a vista ao eminente relator. Muito obrigado, doutor Nelson. Eu vejo aqui a senhora Maria, o 5, Maria Rego da Silva Moraes, recorrente, presidente do TJ, recorrido, desembargadora Maria das Graças Carneiro Reque, a relatora, foi agora durante a sessão já, está aqui, a Sabrina me escreve aqui, né, Sabrina, que ela, a senhora Maria, pediu durante agora, do início da sessão, a sustentação oral. Isso Aí a mesmo, Sabrina, presidente, eu já expliquei. depois que iniciada a sessão, não pode pedir sustentação. Ela entendeu e está tranquila. É isso mesmo, né, senhora Maria Rego da Silva? Já tinha iniciado a sessão, então vamos já a palavra à eminente relatora, esmagadora Reque. Aqui trata-se de um recurso administrativo da Maria Rego da Silva Moraes em decorrência da decisão do presidente do Tribunal de Justiça Estadual, que indeferiu seu pedido de isenção de imposto de renda retido na fonte. Ela alega que ela possui moléstia grave, né, e que esse pedido dela foi indeferido. Bom, nós temos aqui a Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, por meio do parecer acostado do Movimento 11, manifestou desfavorável o pedido sobre o fundamento de que a recorrente é portadora de doença degenerativa de coluna cervical e mononeuropatia de membros superiores, condição essas que não constam no rol de doenças especificadas em lei para fins de isenção de imposto de renda. Então, a Diretoria de Recursos Humanos acolheu o parecer da Junta Médica e deferiu o pedido. Bom, ela recorre, e aqui nós temos que nos ater ao que consta, né, das normas que disciplinam o imposto de renda e que estabelece as hipóteses de isenção do tributo, especificando as enfermidades que autorizam a concessão do benefício, o que está disposto no artigo 6º, inciso 14, da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei 11.052/04, e artigo 6º, inciso 2, da Instrução Normativa 1500, de 2014, da Secretaria da Receita Federal. Dentre as doenças que dão ensejo à isenção do imposto de renda, realmente não consta aqui a recorrente acometida. Ela possui, então, doença degenerativa de coluna cervical e mononeuropatia de membros superiores. Essas condições não constam desse rol das doenças especificadas em lei para fins de imposto de renda. Aqui, as doenças especificadas, nós temos aqui tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estudos avançados da doença de Paget, acho, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Então, essa doença dela realmente não está elencada neste rol aqui dessa norma. Então, essa relação de doença, o rol é taxativo, então nós não temos como, né, dar essa isenção do imposto de renda a ela. Então, estou conhecendo do recurso, estou negando o provimento. É o meu voto. Se a junta falou, né, esmagadora Reque, que não está no rol, né? Então, é complicado, né? Não tem como. Eu já julguei lá na primeira Câmara mais ou menos dessa forma. E estou citando a jurisprudência aqui, também, da mesma forma, falando que
agravo regimental no recurso especial, imposto de renda, moléstia grave, não contemplada na lei isentiva, rol taxativo. Então, tá muito claro. Então, não tem como deferir, sinto muito, realmente a gente fica com pena, né? Mas como a doença não está inserida lá, o rol é taxativo, estou desprovendo o recurso. Desembargador Nicomedes. Eu acompanho a relatora, presidente. Desembargador Wilson Fayad. O próprio laudo, a manifestação técnica, diz que não está no rol, né? Acompanha a doutora relatora. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanha a relatora. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Desembargador Alain. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro. Voto com a eminente relatora, senhor presidente. Desembargador Luiz Cláudio. A relatora, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, recursos desprovidos, nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado, senhora Maria Rego da Silva Moraes. Voltando aqui à pauta adiada, melhor dizendo, acabaram as sustentações, a pauta normal agora é adiada, o número 2, recurso administrativo, senador Canedo, Loiane Verducci de Almeida Firmino Calafiore, presidente do Tribunal Recorrente recorrido, relator, desembargador Maria das Graças Carneiro Rec, decisão, suspenso o julgamento com vista à eminente relatora. Com a palavra, a desembargadora Rec. Então, o número 2 é igual ao número 3. Eu trouxe 2 votos na sessão passada e fiquei com vista para olhar realmente o entendimento que estava sendo aplicado. Aí, então, vamos anunciar já o 3 também. Sim. Aparecida Chagas Costa, presidente do tribunal, a mesma relatoria desembargadora Maria das Graças Carneiro Rec, está suspenso o julgamento com vista à eminente relatora. Pode julgar os 2, então. Então, a insurgência dessas recorrentes é em relação à decisão do presidente que negou a percepção da remuneração correspondente à função gratificada pelos serviços que alega ter prestado como encarregada de escrivania em período anterior à publicação do decreto. Até eu trouxe esses julgamentos, esses votos na sessão passada, mas acabei ficando com vista. Na verdade, aqui é aquele caso em que o juiz, né, coloca a portaria, nomeando a servidora, tá? Essa que foi encarregada de escrivania, e ela já dá início às suas funções de escrivania. Mas o decreto é publicado bem depois. Então, ela pede o recebimento, né, desses meses retroativos. Na verdade, eu olhei bem a questão e estou conhecendo e desprovendo o recurso, uma vez que, de acordo, compete ao presidente, né, nomear servidores, funcionários do Poder Judiciário. Só essa portaria que o juiz baixou para que ela respondesse pela titularidade dessa serventia, não dá o direito a ela realmente de dar início às suas funções e nem de perceber a remuneração retroativa. O que a gente vê é que esse ato de nomeação ele é complexo. Ele inicia com a portaria do juiz, mas ele termina com a publicação do decreto, né, de nomeação, e a partir daí é que o ato começa a praticar efeitos. Então, estou citando aqui esse decreto judiciário 2772 de 2013, em harmonia com o que restou decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, no relatório de inspeção número tal, que precisa de falar, que determina que os atos de nomeação e designação de servidores para exercício de cargos em funções comissionadas somente geram efeitos a partir da sua publicação. Então, como assim deve ser, eu estou aqui desprovendo o recurso dela, mantendo, né, o indeferimento lá na parte administrativa, e caso realmente ela tiver interesse, ela intenta o pedido na área judicial, né, no meio judicial. Então, é o meu voto nos 2 recursos. Desprovido ambos, então, no voto de Vossa Excelência. Sim, vai ser desprovido ambos. Eu consulto o colegiado,
é matéria já muito conhecida, desembargador Nicomedes. Eu acompanho a relatora. Desembargador Wilson Fayad. Para ser a questão já bem tranquila, acompanha a da outra relatora. Desembargador Fernando Mesquita. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Fábio Cristóvão. Também acompanho. Desembargador Zacarias. Também acompanho. Desembargador Alain. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro. Senhor presidente, na sessão passada eu julguei um processo desse e, assim, eu confesso que eu acho a situação um pouco injusta, sabe? Exatamente. Muitas das vezes o juiz diretor do foro baixa a portaria e está precisando que o funcionário assuma uma função o mais rápido possível. E aí tem um interregno entre a aprovação dessa portaria, o ato do presidente, e isso aí, de uma certa forma, passa algum tempo e o servidor está trabalhando e ele não recebe por isso. Aí ele tem que procurar a área judicial, traz ônus e tudo, mas como existe um ato, né, regulamentando dessa forma, mas eu confesso assim, votei dessa forma e vou acompanhar a relatora, mas eu confesso que eu acho esse ato assim, um pouco injusto. Até porque eu trouxe, né, na última sessão, esse entendimento, que eu acho injusto mesmo que até no nosso gabinete, quando a gente precisa de um funcionário para substituir outro, a gente já quer que ele comece hoje ou amanhã. Então, vocês agora não, o decreto ele é publicado com menor tempo, mas antigamente o decreto demorava demais e você está precisando de um funcionário. Eu realmente estou igual ao desembargador Leandro, eu acho que é muito injusto, mas a parte vai entrar na área judicial, mas ela vai ter custos, né? Então, acho que... Mas, como é o entendimento atual do Conselho, é por isso que eu fiquei com vista, eu fiz esse voto dessa forma, mas eu acho realmente injusto. Agora, a rapidez do desembargador França, de certa forma, está suprindo isso aí. Exatamente. Estamos juntos, desembargador Leandro. Desembargador Luiz Cláudio. A relatora, senhor presidente. E aí realmente parece que um pouco injusto, mas estamos na esfera administrativa, né? O Conselho Superior Nacional de Justiça determina, não tem outra coisa. Então, Não corria, não. O 2 e o 3 desprovidos. Então, da pauta aqui terminou, né, Sabrina? Eu pergunto se algum colega tem algum processo em mesa para comentar, decidir, não? Sabrina, eu agradeço muito você, peço para desligar. Eu queria uma reunião rapidinha com os colegas, por favor, tá? Muito obrigado, hein? Bom, só um momento. Presidente, o número 5 foi julgado? Foi, ué. Dona Maria Rego. Mas é o provimento, desembargador Fábio. Do imposto de renda, isenção. Isso. Colegas, eu queria ter uma conversa, passar uma informação rápida.